Aqui Pesquisa IASD, um canal para adventistas. Meu nome é Edson Hansen e espero que você esteja bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus te abençoe. Faz sentido para você hoje? Certas coisas que aconteceram no passado, em termos proféticos, irão acontecer. Ou já estão acontecendo, fora da igreja adventista ou dentro da igreja adventista. Preste atenção. Então, recorremos e lembremos de Guilherme Miller, quando estava pregando intensamente sobre a volta de Cristo, lá por volta de 1840 a 1844. Aliás, data e movimento profético que iniciou a igreja adventista. Guilherme Miller, então, estava pregando. E isso provocou uma reação intensa. Guilherme Miller pregava em outras denominações também. A igreja adventista ainda não existia nesse tempo. E a sua pregação preocupou muitas pessoas. As pessoas procuraram se despertar para a volta de Cristo. Mas também o seu trabalho, apesar disso, não prosseguiu o seu trabalho sem tenaz oposição. Faz sentido hoje, fora da igreja e dentro da igreja, quando você se levanta pregando a verdade, pregando sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo seria um tema atrativo, fora da igreja e dentro da igreja, como acontecera com os primeiros reformadores. As verdades que apresentava não eram recebidas favoravelmente pelos ensinadores populares da religião. Quem são os ensinadores populares? Pregadores, membros anciãos, pastores. Pensemos isso. Aqueles que querem uma religião popular ou religiões populares. As religiões populares estão pregando Cristo, a volta de Cristo. Será que estamos pregando dentro da igreja adventista com intensidade a volta de Cristo e o preparo que devemos ter? Não podendo manter a atitude de contrafazer o ministério de Guilherme Miller pelas Escrituras, estes pastores, estes ensinadores populares da religião, eles recorriam aos ditos e doutrinas de homens, às tradições dos pais da igreja. Um perigo isso. Quando a gente recorre aos jargões criados dentro da igreja, aquilo que a gente acha que é doutrina, mas não é doutrina, é uma cultura predominante, falas de pessoas importantes, às vezes dentro da igreja, e nós não recorremos ao assim diz o Senhor, à palavra e ao Espírito de profecia, para verificar o que esta cultura, estes pensamentos têm trazido dentro da igreja. A palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do advento. A Bíblia e a Bíblia somente era a sua senha. A falta de argumentos das Santas Escrituras por parte dos oponentes. Pensemos isto, fora da igreja e dentro da igreja adventista. Substituiu esta falta de argumento por ridículo escárnio. Empregavam tempo, meios e talentos para difamar aqueles cuja única falta, único pecado, era esperar com alegria a volta de seu Senhor. E esforçar-se por viver vida santa e exortar aos demais a prepararem-se para o seu aparecimento. Este era o pecado. Faz sentido hoje? O tema da volta de Cristo será que é um tema popular fora da igreja adventista, dentro da igreja adventista? Será que como organização? Será que como igreja, como membros, como eu, membro individual, estou preocupado com a volta de Cristo? Queridos irmãos e queridas irmãs, continuando a leitura lá na página 336 do capítulo 18 do Grande Conflito, diligentes esforços, na época de Guilherme Miller, se fazia para que o povo fosse desviado do assunto referente ao segundo advento. Procurava-se dar a impressão de que estudar as profecias que se referem à vinda de Cristo e ao fim do mundo fosse pecado. Algo de que os homens deveriam envergonhar-se. Faz sentido isso hoje?
Estaria acontecendo isso hoje quando as pessoas passam a se preocupar e a pregar sobre o espírito de profecia que anuncia a segunda volta de Cristo e o preparo que devemos ter e o enfrentamento do juízo que vamos ter. Faz sentido hoje? Assim o ministério popular, ministério da maioria das pessoas, minava a fé na palavra de Deus. Seu ensino tornava os homens incrédulos e muitos tomaram a liberdade de andar conforme seus próprios desejos ímpios. Cristo está muito longe para voltar. Vamos ouvir outras coisas dos púlpitos. Faria sentido isso hoje? Guilherme Miller, por certo, na maioria das vezes tinha plateias cheias, homens inteligentes, ouvidos atentos para sua mensagem. Mas seu nome era raras vezes citado pela imprensa religiosa da época, a não ser para crítica e zombaria. Os membros relapsos das igrejas, vendo seus pastores e líderes não preocupados em apoiar a mensagem que Guilherme Miller proferia, tomaram coragem e começaram a fazer xingamentos contra Guilherme Miller, colocar o trabalho e a honra deste homem de cabelos grisalhos, colocar a honra lá na lama. Guilherme Miller estava pregando de cidade em cidade, de vila em vila, com o seu dinheiro, sem depender de ninguém, labutando incessantemente a fim de levar ao mundo a solene advertência do juízo próximo. Era acusado de fanático, mentiroso e patife explorador. Faz sentido isso hoje, fora da igreja e dentro da igreja? Faz sentido? Alguém que se levante do nosso meio, preocupado com a volta de Cristo, querendo mais consagração, ou pessoas que não são maioria, são poucos. Faz sentido isso hoje? Serem chamados de extremistas, de perfeccionistas, de fundamentalistas? Faz sentido isso hoje para você? Coisas que aconteceram antigamente, profeticamente falando, voltarão a acontecer ou já estão acontecendo. O instigador de todo mal procurava não somente contrariar o efeito da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Será que isso vai se repetir quando nós começarmos a pregar a mensagem com intensidade, com sincero coração, com firmeza? Será que esta profecia vai se repetir? O que aconteceu nos dias de Guilherme Miller? Guilherme Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes. Aqui uma recomendação importante, sempre tenho repetido, de que nós temos que explicar o espírito de profecia e falar em que termos, em que situações seremos julgados por Deus. Guilherme Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, onde eles estavam acertando e onde eles estavam errando na vida diária, reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria. E suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade. Faz sentido isso hoje para você, fora da igreja adventista e dentro da igreja adventista? Faz sentido. A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem animava certas pessoas a irem mais longe e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhe a vida quando saísse do local da reunião, da pregação, onde ele estava. Santos anjos, porém, estavam na multidão e um deles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o braço desse servo do Senhor e o salvou da turba enfurecida. Faz sentido isso para você hoje? Que talvez esteja acontecendo? Ainda não chegamos ao ponto de sermos entregues para a polícia e para as autoridades. Mas já é previsto por Ellen White que muitos
serão perseguidos pelos seus próprios irmãos. Uma alusão e uma comparação a matar fisicamente uma pessoa que possa eventualmente, ou pessoas dentro da igreja que estejam sendo fiéis à mensagem que receberam da breve volta de Cristo. Há pessoas que poderão estar sendo perseguidas. Faz sentido para você isso hoje, esta mensagem? Que nós não desanimemos, prossigamos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para mantermos firmes o nosso ideal de seguir a Cristo até o final, até a volta de Cristo.